Fala galera do meu canal, Professor Gilmar aqui com vocês. E o tema da aula de hoje é números complexos. Você sabe a aplicação desse tema no dia a dia? Você sabe as habilidades cobradas no Enem? Pois fique atento porque são várias, viu? São 5 competências. Competência 1, 2, a 3, a 4 e a 5. Claro, calma professor, respira aí. Não são todas as habilidades que você tem que desenvolver nesse tema, certo? São algumas. Eu vou citar para vocês primeiro da competência 1. Na competência 1, ele fala de construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Pronto, é a base da matemática. É importante? Sim, você tem que ter um domínio, porque ele vai trabalhar muito com operações básicas de adição, de multiplicação, divisão. Tudo isso vocês vão ver durante as aulas. Dessa competência 1, ele vai pedir a habilidade 3, que é resolver situação, problema envolvendo conhecimentos numéricos. Vai ter muita questão de multiplicação, de adição, então vai trabalhar muito com termos de incógnitas. Também pede a habilidade 4, que é avaliar, no caso, o resultado numérico daquela expressão. E também a habilidade 5, que é avaliar propostas de intervenção na realidade, utilizando conhecimentos numéricos. Então, problemas do cotidiano, que justamente o Enem gosta de inserir, junto com esse tema. Além da competência 1, que é a principal, a base da matemática, tem a competência 2, que é utilizar o conhecimento geométrico para a realização de leitura e representação no agir sobre ela. Vai trabalhar com forma geométrica? Vai ter parte gráfica, vai ter parte de equações, vai ter parte trigonométrica. Então esse tema ele abrange tudo que você já viu nos outros anos. Então toda a parte básica da matemática, trigonometria, geometria, só que, claro, no plano cartesiano. Então, vai ter gráfico, sim. Nessa competência 2, ele só pede 2 habilidades, que é a habilidade 8, que é resolver situação problema, que envolva os conhecimentos geométricos de espaço e forma, que vai ter a parte gráfica, então você vai ter questão de plano cartesiano, de localização. E na habilidade 9, no caso, utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução do problema no cotidiano. O Enem vai inserir toda essa parte de números complexos na prática do dia a dia. Então, sempre tem questão contextualizada. Além dessas 2 competências, temos a competência 3. O que fala dessa competência 3? Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e solução de problemas no cotidiano. Então, vai trabalhar com a questão de grandezas. Dentro dessa competência, temos a habilidade 12, que é resolver situação, problema que envolva medida de grandezas. Temos a habilidade 14, que é avaliar sempre a questão da intervenção na realidade, usando grandezas de medidas. Então, vai trabalhar também com esse cálculozinho. Na competência 4, construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e solução de problemas no cotidiano. Sempre a parte contextualizada, a prática vai ser cobrada no Enem. E dentro dessa competência 4, ele vai exigir 3 habilidades. A habilidade 15 é identificar a relação de dependência entre grandezas. Na habilidade 17, analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a construção de argumentação. Então, você vai trabalhar a interpretação de texto ali, trazer os argumentos que a questão está pedindo. E na 18, avaliar a proposta de intervenção na realidade envolvendo variação de grandeza. Sempre a última habilidade das competências, ela envolve a prática, ou seja, aquele tema no cotidiano. Então, sempre tem a contextualização para que aconteça essa inserção do tema. E a última competência exigida é a competência 5, que é modelar e resolver problemas que envolvam variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas. Nessa competência, vai inserir toda a parte do estudo álgebra. Então, a álgebra vai estar inserida aí. Vocês vão ver ao longo das aulas aqui, justamente, estruturação de álgebra, de equações, de incógnitas, sempre para achar algum determinado termo. Então, tudo isso são as 5 competências mais exigidas aí do tema de números complexos. Tem no Enem? Tem. Então, fique atento. Além das habilidades e competências exigidas aí no Enem, tem as aplicações. Então, a gente sempre trabalha com a ideia de onde cai esse tema, onde é estudado,
Em que situação? Primeiro, na matemática, esse tema é importante para resolver aquelas equações que você nunca conseguia resolver antes. Ou seja, aquelas equações do segundo grau que você deixava de lado quando o delta dava negativo. Então, dizer assim, não tem solução nos reais, vai ter nos complexos. Então, a partir de agora, você vai resolver a equação do segundo grau quando o delta for negativo. Também vai ter questões assim de inserção, né? Então, além da matemática, tem as aplicações. Na engenharia, cai esse tema. Então, quem for fazer a parte de engenharia vai ficar atento nessa parte da modelagem de circuitos elétricos no movimento de líquidos e gases. Então, quem for para essa área vai ver esse tema. Então, fique atento. Também na parte da aerodinâmica, no cálculo de força, de sustentação da asa de um avião. Então, quem for para essa parte que mexe com essa tecnologia toda aí, também vai fazer o estudo dos números complexos. E finalizando, sistemas dinâmicos. Por exemplo, no estudo da interferência de linhas de transmissão de energia e telefonia. Então, quem for para essa área também faz estudo desse tema. Então, são alguns exemplos de aplicação na prática, no caso, né? E também na matemática vai ser justamente tudo isso que você não conseguia fazer lá no primeiro ano, no segundo ano, que é resolver equações com delta negativo. Então, toda raiz quadrada com número negativo vai ter solução. E agora nos complexos. Os reais não tinha, nos complexos tem. Professor, então juntando tudo, nós temos quantos conjuntos? Temos os naturais, temos os inteiros, temos os racionais, temos os irracionais e temos os reais. Espera aí. Naturais são os números só positivos. Os inteiros, eles abrangem os positivos e os negativos. Racionais, que eu posso transformar em fração. Irracional, que não tem como transformar em fração, né? São as questões de números não periódicos, né? Que é o π, raiz de 2, raiz de 3. O que é periódico, que é dízima periódica, vem lá para os racionais. Os reais, ele abrange tudo, né? Abrange os naturais, os inteiros, os racionais e irracionais. E os complexos? É afora? Não. Os complexos abrangem todos. Ele é o que domina todos os conjuntos, até os reais. Então, os reais estão dentro do complexo, ok? O complexo abrange todos os conjuntos aí definidos. E vem a parte dele também, ele quer contribuir com alguma forma, que é justamente esses cálculos que a gente não conseguia resolver lá nos reais. Mas ele precisa de número natural, ele precisa de número inteiro, até nas questões aqui vocês vão ver que ele vai trabalhar com os números básicos, então ele trabalha com os conjuntos. Tranquilo? Então, os complexos, ele abrange todos. Os reais é subconjunto dos complexos. Vamos começar. Gente, ó, para dar início, a gente vai conhecer hoje, na nossa aula, a parte da estrutural, né, dos números complexos. Vamos ver também algumas resoluções de questões que envolvem delta negativo, certo? Vamos conhecer a igualdade de números complexos e entre outros temas. Então, tudo isso e muito mais agora no Sou Mais Matemática. Tem vinheta? Tem sim. Roda aí. Bom, vamos começar, né? Para dar início, vamos entender a estruturação dos números complexos. É representado por C, então todo conjunto tem sempre uma simbologia representante. Os naturais o N, os inteiros o Z, os racionais o Q, irracionais o I e os reais o R. Pronto, os complexos também têm sua representação, é o próprio C, sempre aquele tracinho, ok? Ele é definido por, aí agora vem, todo número complexo, ele é composto em que forma? Nessa forma aqui, ó. Z representa o número complexo, tal que o Z tem essa estrutura. Tem duas partes, ó. O A mais BI, que eu vou mostrar para vocês. Esse A vai representar a parte real do número e o B representa a parte imaginária. Então, ele é estruturado em duas partes, real e imaginária.
que é justamente a parte imaginária que você consegue resolver qualquer equação com delta negativo, certo? Esse A e B, ele vai pertencer aos reais, ou seja, são números reais, e esse I é que ele denomina, no caso, a parte imaginária. E aí, para você resolver qualquer equação com delta negativo, você vai precisar dessa formulazinha aqui. Isso aqui é uma fórmula, ok? I ao quadrado é correspondente a menos 1. Então, vai ser esse parâmetro estruturado que os matemáticos desenvolveram para você conseguir resolver uma equação desse tipo. Então, quando aparecer o menos 1, você vai trocar por I ao quadrado e você vai ter uma parte imaginária naquele número complexo. Pessoal, isso aqui que está na representação do número complexo é chamado de forma algébrica. Existem várias formas que vocês vão ver durante as aulas. Forma algébrica, forma trigonométrica, forma geométrica. Cada uma tem uma característica. Geométrica vai ser a parte de gráfico, trigonométrica vai envolver trigonometria, e a forma algébrica é a cara do número complexo. Como é que ele é apresentado para você? Então, o inteiro, como é que ele é apresentado para você? Ou ele é positivo, ou ele é negativo. O natural, ele é sempre positivo. Os racionais, aquele que eu consigo transformar em fração. Então, todo mundo tem uma cara. E como é que é o complexo? É essa daqui, A mais BI. Sendo que A e B são números reais, ok? Então, essa forma que aparece aqui é chamada de forma algébrica. Todo número complexo Z, então a gente coloca como Z sendo um número, mas pode ser outra letra, representando também W, qualquer outra. Pode ver nos livros. Pode ser escrito de maneira única. Isso aqui é uma maneira única para um determinado número. Cada número tem a sua característica, ou seja, para essa forma. Como eu já falei no início aqui, são duas partes. A primeira parte, que não tem o I, é chamada de parte real, ou seja, um número real apenas. Se vier com a parte do I, essa parte, esse número, né, que acompanha aqui a incógnita I, é chamado de parte imaginária. Então, o que não tem I é parte real e o que tem I é parte imaginária. Então, se eu perguntar lá na questão, se aparecer perguntando qual é a parte imaginária do número complexo Z, então, abreviação imaginária e de Z. Se perguntar, vai ser o que está na frente do I, que é o B. E se pedir qual é a parte real, RE, de Z, vai ser o que não tem o I. Tranquilo? Professor, então sempre vai vir os dois, real e imaginário? Não necessariamente. Pode aparecer um número complexo somente real, ou pode aparecer um número complexo somente também imaginário. Então, a gente vai ver aqui nas questões. Lembrando sempre, gente, para conseguir resolver, você vai precisar dessa ideia do I ao quadrado. I ao quadrado é equivalente a menos 1, ok? Que sempre é relacionado à parte imaginária. Ele permite a existência de raízes quadradas negativas. Para a gente ter uma ideia que você está falando tanto que consegue resolver raízes negativas. Então, vamos ver uma questão de equação do segundo grau, onde o delta vai dar negativo, porque se fosse aqui nos reais, não tem solução. Mas aqui eu quero resolver nos complexos. E aí vai ter sim x', x2', tranquilo. Sendo que acompanhado do I, porque ele vai ser imaginário. Então vamos resolver normal. Você vai resolver como você resolve tradicionalmente a questão. Então tem assim, ó, vou tirar os coeficientes. O A, nesse caso aqui, é o que está na frente do x ao quadrado, 1. O B, nesse caso, é o que está na frente do x, que é o menos 2. E o C é o termo independente, que é o 5 positivo. Então tá ok, olha sempre o sinal. Vamos começar. O delta, nesse caso, vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O processo é o mesmo. Então, delta vai ser igual. O B, nesse caso, menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, menos 4. O A vai ser 1, então, vezes 1. E o C vai ser 5 positivo. Então, delta vai ser... Aí eu tenho o seguinte, gente, ó. Menos 2 ao quadrado é equivalente a 4. Então, 4 menos 4 vezes 5, 20. Então, delta é igual a menos 16. Pronto. Se a questão falasse assim, resolva nos reais, não tem solução. Você não vai achar raízes, né? Não tem nem x', nem x2'. Se fosse na parte gráfica, ele nem cortava o eixo x, né? Ficava a parábolazinha lá, flutuando, como diz a história. Mas aqui é nos complexos, então vai ter solução sim. Antes de partir para o delta, né, para as raízes,
Eu vou mostrar para vocês como determinar uma raiz negativa. Então, eu vou fazer um cálculozinho aqui, ó, só para vocês entenderem como resolve. Isso aqui vai ser a raiz quadrada de menos 16, né, quando eu for fazer na forma. Então, raiz quadrada de menos 16. Como é que você faz aí para ter solução? Então, você faz assim, você separa o número do sinal. Então, vai ficar raiz quadrada. Quem é que está multiplicando 16 para dar negativo? O menos 1. Então, menos 1, veja só, menos 1 vezes 16. Menos 1 vezes 16 dá menos 16. Então, tá tranquilo. Volta o que estava antes. Eu não alterei nada. Só que aí eu tenho o seguinte. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a raiz quadrada de 16. É exato. Pode aparecer também situações de raízes não exatas, professor? Pode. Se for, por exemplo, raiz de 8, você fatora, né? Vai dar 2, raiz de 3. Você pode fatorar, tranquilo. Mas aqui é exato, então vai ter resposta. Mas e o menos 1? Faço o que com esse menos 1? Estamos no complexos? Então lembra disso aqui, ó. Toda vez que tiver menos 1, isso é equivalente a i ao quadrado, que corresponde à parte imaginária. Então, você vai tirar esse menos 1 e vai substituir por i ao quadrado. Então fica dessa forma, ó. Raiz quadrada de i ao quadrado vezes 16. Agora eu vou resolver a raiz. Quem vai sair da raiz? A raiz quadrada de 16 é 4, certo? E a raiz quadrada de i ao quadrado? Quando o expoente está igual ao índice, o termo de baixo ele sai da raiz. Então, o i ao quadrado, a raiz quadrada de i ao quadrado é o próprio i. Então, fica 4i. Tá aí, ó. Toda raiz negativa, você vai tirar, separar o número do sinal, vai transformar o menos 1 no i ao quadrado e vai tirar a raiz de cada termo de dentro, ok? Então, a raiz quadrada de menos 16 é 4i. Tranquilo? Você vai pegar essa resposta e vai voltar aqui para o Bhaskara. Então, eu tenho x vai ser menos b. Aí, quem é o b, pessoal? O b é menos 2. Então, vai ficar menos por menos mais ou menos a raiz quadrada de menos 16. Então, x' é igual a 2 menos. A raiz quadrada de menos 16 corresponde a 4i. 4i sobre 2 vezes a. O a nesse caso aqui é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. Aí agora, pessoal, você faz o seguinte. Esse 2 está dividindo ambas as partes. Então, faço 2 dividido por 2 menos 4i dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1, menos 4i dividido por 2, 2i. Então, está aqui, ó. A primeira resposta é 1 menos 2i. Já o x duas linhas vai ser 2 mais 4i sobre 2. Faz o mesmo processo. 2 dividido por 2, mais 4 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1, mais 4 dividido por 2, 2i. Então, as duas respostas aí da solução da equação é justamente esses dois números aí. Professor, então o que quer dizer esses dois números aí? São dois números complexos e ele está na forma algébrica. Se vocês compararem agora esse valor a essa estrutura aqui, quem é a parte real? Ou seja, quem é o A? O A é justamente o que não tem o I. Então é o 1 nessa primeira resposta. Quem é a parte imaginária? Ou seja, quem é que está acompanhando o I? O B. Quem é que está acompanhando o I aqui? O menos 2. Então a parte real é o 1 e a parte imaginária é o menos 2. Então ele sempre tem dois números. Já na segunda resposta, a parte real é o 1 e a parte imaginária muda, né? Vai ser o 2 positivo. Então ele está completo. Ele tem a parte real e tem a parte imaginária. Então ele é um número complexo, porque vai aparecer sempre esse i. Professor, e se ele for incompleto? Como é que ele resolve? Vamos ver aqui, ó, nesse exemplo aqui. Identifica a parte real e a parte imaginária de z em cada caso. Na letra A, ele tem dois termos, né? Ele tem a parte real e imaginária. Só vamos identificar cada um. A parte real de z, parte real de z, é o número que não tem i, ou seja, o menos 3. Ok? E a parte imaginária, professor? É o que está aqui, ó, acompanhando o i. Então, imaginária
de Z é equivalente a 9. Pronto. Não precisa colocar o I, viu, gente? É só o número que está na frente do I. Na letra B, eu tenho o seguinte, a parte real de Z, parte real de Z é igual. Professor, aqui só tem menos 8i. O que é aquele termo que não tem o i? Se não tem, gente, é zero, viu? Então, zero. E a parte imaginária de Z é equivalente a menos 8, que é o que está na frente do i. Professor, então ele só tem a parte imaginária, porque ó, o real é nulo. Tem OBS? Tem OBS. Segura aí um pouquinho. Na letra C, eu tenho o seguinte, a parte real de Z é equivalente a 5. E a parte imaginária de Z, poxa, professor, não tem nenhum termo aqui com I. Se não tem nenhum termo com I, é quanto? Zero. Porque 0 vezes I, zero. Então não precisa colocar 5 mais 0i. Não é necessário. Então é zero. Professor, esse número daqui na letra C só tem a parte real. Então esse número é o quê? Real, gente. Esse daqui é somente um número real. Ele não tem a parte imaginária, então está dentro do conjunto dos reais. Tranquilo. Ele seria, por exemplo, um número natural. Ele pode ser aqui um número inteiro. Então ele está nessa categoria, certo? Se não tem parte imaginária, OBS. Ele é chamado de número real. Tranquilo. Mas se ele só tem a parte imaginária e não tem a parte real, então esse número aqui é chamado de imaginário puro. Então, peraí, professor, não entendi. Se ele tem as duas coisas, tá bom, ele é um número complexo. Se ele só tem a parte imaginária, ele é chamado de imaginário puro. Por que puro? Porque não tem a parte real. E se ele não tem a parte imaginária, então ele é puro no sentido do quê? De ser somente um número real. Então, fique atento a essa observaçãozinha aqui. Ele pode vir completo ou ele pode vir completo. Vamos ver agora uma situação que envolve igualdade de números complexos. Tem, professor? Tem. Você pode comparar um número complexo com o outro. Então, tem a questão da igualdade. E também vamos ver algumas aplicações mais profundas desse tema da aula de hoje, certo? Aquele momento mais esperado, defeitos especiais. Bom, estamos de volta aqui depois dos defeitos especiais para falar justamente de igualdade entre números complexos. Além disso, também vamos ver um pouquinho de questões mais aprofundadas envolvendo tudo que foi estudado na aula de hoje. Para começar, vamos entender um pouquinho sobre a igualdade. Para falar que dois números complexos são iguais, você vai ter que fazer uma comparação. Comparação entre o que, professor? Parte real de um número complexo com a parte real do outro número complexo. Parte imaginária de um número complexo com a parte imaginária do outro número complexo. Então, para ser igual, real com real, imaginário com imaginário. Você não pode comparar a parte real de um com a parte imaginária do outro. Não tem lógica. Então, resumindo é isso. Aqui eu tenho dois números complexos. O Z, A mais BI, em forma estrutural dele, em forma algébrica. Para diferenciar, gente, desse outro, então eu coloquei W, é outro número. Só fazer que é outro número. E para não confundir as letrinhas, também C e D são representantes de W, mas com a mesma ideia. C é a parte real e D está associado à parte imaginária. Por quê? Porque o D está acompanhado de quem? Do I, que é a parte imaginária. Eles só serão iguais se você fizer essa observação, a comparação da parte real do número complexo Z, que é o A, com a parte real do número complexo de W, que é o C. Então, A tem que ser igual a C. A parte imaginária também tem a mesma ideia. A parte imaginária de Z, que é o B, tem que ser igual à imaginária de W, que é o D. Se isso acontecer, então, ambos os números complexos são iguais. Joia? Para entender melhor, vamos ver isso aqui. Ó. Determine os valores de A e B dos números complexos Z, sendo menos 7 mais BI, e o W, A mais 3I, sabendo que são iguais. Ele já está afirmando aqui que os dois números são iguais. Mas ele quer que você descubra quanto vale o B e quanto vale esse A aqui de cada número complexo. Então, vamos lá. Se eles são iguais, a parte real de Z tem que ser igual à parte real de W. Então, ó, a parte real de Z tem que ser igual à parte real de W. Quanto é a parte real de Z? A.
quanto é a parte real de W? Oh, desculpa, gente, aqui, ó. De Z menos 7, não é isso? E a parte real de W é o A. Ou seja, A é igual a menos 7. Então tá aí. O A tem que ser justamente menos 7 para ficar igual. Falta agora definir a parte imaginária. Vamos lá. A parte imaginária de Z tem que ser igual à parte imaginária de W. Quanto é a parte imaginária de Z? Quem está na frente do I? O B. B é igual. Quem é a parte imaginária de W? Mais 3. Então, tá aí. O A tem que ser igual a menos 7 e o B tem que ser equivalente a 3. Aqui, gente, vamos aprofundar agora um pouquinho o conhecimento. Vamos trazer 3 exemplos de abordagem de tudo que foi estudado durante a aula de hoje. Na primeira questão, ele fala: determine os valores reais de um caso. Vai ser aqui de x e de y, para que o número complexo z seja um número real e depois seja um número imaginário puro. Então vamos ver essa letra A aí. Ele está querendo que esse número complexo z seja real. Para que ele seja real, quanto devem ser os valores de x e y que aparecem nesse número? Gente, vamos lembrar da OBS lá da aula. Eu falei que quando é que um número é real? Quando a parte imaginária for igual a zero. Quando é que ele é imaginário puro? Quando a parte real for igual a zero. Então, se isso acontecer, eu tenho um número totalmente real ou eu tenho um número totalmente imaginário. Para que ele se torne real, então eu preciso do seguinte: para ele ser real isso aqui, a parte imaginária, que é essa, então a parte imaginária tem que ser igual, a parte imaginária tem que ser igual a zero. Quem é a parte imaginária? Y menos 3, é o que está no parênteses. Então vai ficar y menos 3 é igual a zero. Y vai ser igual a 3. Então, se y for 3, ele se torna um número real. Professor, tem como tirar a prova real? Tem sim. Olha só. Substitui por 3. 3 menos 3 vai dar 0. Então, vai cancelar essa parte imaginária e vai ter apenas a parte real. Tranquilo? Já na letra B, ele quer que seja imaginário puro. Para ser imaginário puro, vejam só. Essa parte real aqui tem que ser igual a zero. Então, a parte real de Z tem que ser igual a zero. E a parte imaginária de Z, vejam só, a parte imaginária de Z tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, diferente de zero. Professor, mas por que a parte imaginária tem que ser diferente de zero? Se aqui for zero e aqui também for zero, então tudo isso aqui vai ser o quê? Real. Então fique atento, tá bom? Aqui tem que ser zero, mas aqui tem que ser diferente de zero para poder existir a parte imaginária, certo? Então vamos lá. A parte real que eu quero é essa, 2x mais 8 igual a zero. Você vai isolar a variável x, tá? Vai ficar 2x é igual a menos 8, x é igual a menos 8 sobre 2, x é igual a menos 4. Então tá aí, ó. A parte real tem que ser menos 4. Vamos ver aqui, ó. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Menos 8 mais 8, 0. Então já vai anular a parte real. É o que eu quero. Aqui tem que sumir mesmo a parte real. Agora eu quero a parte imaginária. Ela tem que ser diferente, olha só, tem que ser diferente de 0. A parte imaginária é y menos 3, diferente de 0. Então, y tem que ser diferente de 3. Já provamos que se y for 3, 3 menos 3 vai dar 0. Aí também vai ficar tudo nulo. Então, não tem condições. Para ser imaginário, pode ser qualquer número diferente de 3. Então, está aí respondida essa questão. Vamos ver a segunda? Na segunda, ele fala assim: determine os valores reais de A e B, ou seja, de A e B aqui, para que os números complexos Z e W sejam iguais. Pessoal, a regra da igualdade que eu falei nesse instante no exemplo 3. Para que exista igualdade real, você compara com a parte real, e a imaginária você compara com a parte imaginária. Então vamos lá, vamos separar aqui cada um. No Z, a parte real é quem? O menos 2.
E no W, a parte real é o 2A, certo? Tudo que tiver acompanhado do I é a parte imaginária. Então, para ele ser igual, eu preciso que a parte real de Z seja igual à parte real de W. Quem é a parte real de Z? A parte real de Z é o menos 2. Então, menos 2 é igual. E a parte real de W é quanto? 2A. 2A. Como ele quer o valor de A e de B, você vai isolar essa equaçãozinha, ou seja, vai isolar a incógnita A. Então, esse 2A que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, A vai ficar 2 dividido por menos 2. A é igual a menos 1. Pronto. Agora, professor, vem a parte imaginária. Vamos lá. A parte imaginária da questão é essa. A parte imaginária de B, de Z, é igual à parte imaginária de W. Certo? Em Z, o que está acompanhado da frente do I é justamente o 5 positivo. Fique atento aos sinais, viu? Pode vir negativo também. Se você não colocar, você erra a questão. Então, nesse caso, é o 5 positivo. A parte imaginária de W é tudo que acompanha o I, ou seja, tudo que está no parênteses. Ó, o sinal que vem junto, viu? Se aqui for menos, você tem que trocar o sinal de aqui dentro, ok? Como é mais, então pega tudo que está no parênteses, que é B ao quadrado, mais 1. Como eu quero o valor de B, como a gente fez aqui, a gente separou o A, você vai isolar o B também. Então, veja só. Esse 1 está somando, vai passar subtraindo. Vai ficar 5 menos 1 igual a B ao quadrado. 5 menos 1, 4, é igual a B ao quadrado. Então, B ao quadrado é igual a 4. B é igual a raiz quadrada de 4. B é igual a 2. Ok? Então, veja só. Quando eu faço a ideia da potência, que vai virar a radiação, tem o mais ou menos. Então, tem mais ou menos aqui e mais ou menos aqui. Então, tenho duas respostas aí. Tanto o B positivo, o 2 positivo, como o B valendo 2 negativo. Então, está aprovado cada uma dessas situações. Ok? Para finalizar, vamos ver mais um exemplo envolvendo o tema, com uma abordagem mais profunda do conteúdo estudado. Depois dele, dos defeitos especiais. É aquele momento, né? Se prepara. Estamos de volta depois dos defeitos especiais para mostrar para vocês o exemplo 3. Gente, professor, como é que você faz essa mágica, hein? Tão rapidinho aí, sumiu tudo que estava no quadro. Tenho poder, gente. Desculpa, mas eu tenho esse poder, chamado edição, tá bom? Vamos lá, então. No exemplo 3, ele fala assim. Calcule x pertencente aos reais, tal que x ao quadrado menos 9 mais x mais 3i é igual a 0. Para tudo, gente. Para tudo nessa quarentena. Pelo amor de Deus. Aqui tem uma igualdade. Tem uma igualdade entre números complexos. Então, vamos lembrar daquela regrinha que eu falo desde o início. Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Dorme pensando nisso, pelo amor de Deus. Então, vamos lá, ó. Você vai fazer o seguinte. Você vai reescrever esse número complexo. Então, eu vou fazer assim, ó. X ao quadrado menos 9 mais x mais 3 e igual. Se eu estou comparando um número complexo com outro, quem é o outro? Se aqui só tem 0, gente, então a parte real é quanto? 0. E a parte imaginária é quanto? 0 também. Então, parte real sem o i, parte imaginária com o i. Mas é tudo o quê? Nulo. Então, isso daqui é a mesma coisa que simplesmente 0. Tá bom? Aí, vamos lá. Para poder descobrir o valor de x aqui, eu vou ter que comparar real com real e imaginário com imaginário. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Quem é a parte real? O que não tem i. Então, esse daqui eu comparo com esse. Quem é a parte imaginária? Esse outro aqui. E aí eu comparo com esse daqui. Então, vai ficar como, professor? Eu tenho na primeira parte x ao quadrado menos 9 igual a parte real, 0. Então, você vai resolver essa equação do segundo grau. Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado é igual a 9, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada, x é igual a mais ou menos 3. Então, eu tenho 1x igual a menos 3 ou 1x igual a 3. Espera aí, qual desses dois vai entrar na resolução? Qual é o valor certo? Aí você vai ter que fazer a segunda parte.
Dependendo do que der na segunda, entra na resposta. A parte imaginária é x mais 3 igual a zero. Então vai ficar x é igual a menos 3. Professor, tem menos 3 aqui, certo? E tem menos 3 aqui. E tem um 3 aqui. Quem é a solução? O valor que aparecer tanto no real quanto no imaginário. Porque é a mesma letra, gente. Tem x na parte real e tem x na parte imaginária. Não é que nem os outros exemplos que eu passei. A na primeira, B na segunda. Não. É a mesma letrinha. Se é a mesma letrinha, só pode entrar uma única resposta. Então, aqui aparecer em ambos. Então, a resposta final é x igual a menos 3. Fácil? Então, são lá, gente. Esses 3 exemplos aí. Vocês viram tanto a aplicação no Enem, vocês viram também a questão do cotidiano, a estruturação dele, que é a forma algébrica, a questão da igualdade, também, como se trabalhar com a igualdade, quando é real, quando é imaginário puro. Esse foi um pouco da nossa aula. Nas próximas, a gente vai trabalhar com as operações envolvendo números complexos, aí vai entrar adição, subtração, multiplicação, dentre outros. E também, futuramente, a parte de gráfico e trigonométrico, tá bom? Obrigado e até a próxima aula. Valeu, gente! It's frozen, but it's alright. I have you by my side. I'm leaving for the Shalai. It's surreal and it's my fault.